Bem-vindos a mais um episódio de Direito com Voz. Hoje é um dia muito especial, o tema é bem interessante. O meu nome é Lucas Mauro e esse é meu sócio. Dr. Victor Lyon. Por que que hoje o episódio é especial, Dr. Vitor? Então, hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente não pode falar de fato, a voz não é nossa. Então, por isso a gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora Isabela Barbosa. Oi, Isa, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? Queria primeiro agradecer vocês, né, por me dar esse espaço. Me apresentar aqui rapidinho, só contar. Meu nome é Isabela, né, como vocês já falaram, eu sou advogada, sou especialista na área de família e sou sócia do escritório LBF. Estou aqui para conversar um pouquinho com todo mundo. É isso aí, gente. E vocês vão entender por que que a Isa é a especialista e a pessoa especial do nosso podcast, do nosso canal hoje, porque o vídeo é sobre um projeto de lei que ele equipara a misoginia ao crime de racismo, né. Esse projeto, ele basicamente, se aprovado pela Câmara dos Deputados, ele torna o crime de misoginia um crime inafiançável e imprescritível, e também punível com pena de 2 a 5 anos de reclusão. Essa semana esse projeto de lei foi, votado pela Câmara, no sentido de dar urgência a ele, tá. Então isso quer dizer que ele vai direto para a votação do plenário da Câmara dos Deputados. Gente, conceitos que são muito misturados, né, e até são confundidos com as pessoas em geral. O senso comum é você confundir ali misoginia com machismo. Lucas, por favor, você pode só conceituar para a gente esses dois aí conceitos, só para que a gente possa passar a palavra para a Isa? Sim, perfeito. Segundo o entendimento desse projeto de lei, talvez vocês que estejam nos assistindo agora, a lei já esteja promulgada, né? Mas até então é só um projeto de lei, e o que o legislador entende como misoginia é a incitação ou indução à violência, a restrição do pleno exercício de direitos ou a ofensa à dignidade da mulher. Não é qualquer mera conduta machista que se torna a misoginia. Nesse sentido, a misoginia é um conceito jurídico que vai se equiparar ao racismo. E aí eu tenho uma pergunta para você, doutora Isa. Se na sua leitura, o que pode ser problemático nessa definição, né? Você vê brechas nessa interpretação? Você acha que pode gerar disputas de interpretação? Bom, vamos lá. Eu acho que desde que começou essa discussão sobre esse projeto de lei, teve uma grande revolta, né, de pessoas que com certeza já faziam comentários misóginos, já tinham atitudes misóginas, mas no sentido de que qualquer coisa seria misoginia. E não é, né? Como você falou, a gente está falando aí de coisas que vão incitar o ódio à mulher, que incitam de fato essa violência, o desprezo, né? É, e isso é o que está sendo repudiado por esse projeto de fato. O que a gente tem aqui é uma lei que ela é subjetiva, como ela tem que ser. Eu acho que as brechas que existem e a subjetividade que existe nela, ela é necessária justamente para poder proteger. Se a gente colocasse aqui um rol taxativo, falando, ó, o que vai ser enquadrado como misoginia é xingar, bater, colocando aqui exemplos bobos, né? A gente já tem uma coisa muito restrita e a gente, na verdade, já está desprestigiando a própria vítima, desprestigiando o que ela está sentindo, desprestigiando o momento dela, né? A subjetividade ela é necessária para você justamente poder ampliar o conceito e dar oportunidade da defesa, da argumentação e disso ir para frente, né? Quando a gente fala aí de equiparação ao racismo, uma pessoa que sofre racismo sabe muito bem disso. Você sofrer uma situação racista, você denunciar uma situação racista, não quer dizer que aquela pessoa vai ser condenada. Inclusive, muitas vezes isso não vai acontecer. Você ter a oportunidade, na verdade, de poder batalhar para que isso aconteça. A partir do momento que a gente restringe muito esse conceito, que a gente busca ali, na verdade, quase que dar um guia, né, do que não fazer para o próprio ofensor, a gente está prejudicando o verdadeiro ofendido, né? De dar a oportunidade dele de explicar o porquê, de demonstrar o porquê essa violência aconteceu e de chegar ali a uma justiça sendo feita, né? E que a gente sabe aí que demora, então, na minha visão, eu acho que pode ser até um pouco polêmico, o texto da lei ele tem que ser, sim, um pouco aberto, ele não deve ser um texto fechado. E isso não abre espaço para você ser condenado por qualquer coisa. Isso, na verdade, abre espaço para quem foi ofendido, na verdade, conseguir se defender e demonstrar o porquê isso aconteceu.
Olha, é muito legal. Já gostei da palavra polêmica, porque polêmica é o que a gente gosta, né? Criminal e família, estamos aí envolvidos praticamente todos os dias aí, né, Isa, com esses crimes de violência doméstica tão tristes, né? Então são áreas que praticamente sempre se interseccionam. Sim, E eu achei muito interessante você trazer essa questão da equiparação, né, ao crime de racismo, né. Eu já sofri racismo muitas vezes e sei da gravidade que é esse crime. A misoginia, quando equiparada ao racismo, torna a misoginia imprescritível, ou seja, você pode punir essa pessoa, depois de 10, 20 anos, esse crime não vai caducar, a gente chama o Estado não perde o direito de punir essa pessoa por esse crime, e ainda se torna inafiançável também, né, ou sim. seja, não cabe fiança, não adianta a pessoa pagar um valor para conseguir responder em liberdade. A gente já explicou aqui que fiança não é inocência, fiança é a possibilidade que a pessoa tem, um caminho que a pessoa tem de responder o crime em liberdade. Você concorda com essa equiparação, Isa, da misoginia ao crime de racismo? Você acha que deveria ter um tipo penal próprio? O que você pensa nessa questão? Você acha que dá a seriedade necessária para o crime de misoginia essa equiparação? Eu entendo que a gente equiparar misoginia ao racismo dá a ideia de um ferimento coletivo. Quando a gente fala de racismo, a gente está falando diretamente aí de ferir a dignidade humana, né, de ferir uma raça inteira. Quando a gente fala de misoginia, eu entendo que a interpretação não foi você colocar um tipo penal específico, justamente porque a gente está ferindo, na verdade, um gênero inteiro, né? E justamente a gente vai ampliar o conceito de racismo para entender que isso vai ser um ataque direto, na verdade, ao gênero feminino. Eu não estou atacando a Isabela, por exemplo. Eu estou atacando o gênero feminino. Além da gente saber todas as implicações práticas da gente ampliar uma lei que já tem uma estrutura própria, já tem uma jurisprudência consolidada, já tem, na verdade, até uma aceitação popular, né? Quando a gente amplia uma lei que já é assim conhecida, que a gente já consegue ter mais apelo também entre as pessoas, querendo ou não, a aceitação dela, a prática dela fica muito melhor. Sem contar que eu entendo que é quase que educacional também a gente ampliar, entrando ali no racismo, porque a gente vê a misoginia crescendo tanto assim entre as pessoas mais velhas, adultos e tudo mais, mas isso também está vindo de base, né? As crianças estão aprendendo com os adultos que estão dando esse mau exemplo e, obviamente, reproduzindo. Querendo ou não, quando a gente tem uma lei que já é conhecida, ela ampliando e as pessoas sendo punidas por isso, não estou falando aí de uma coisa ferro e fogo, né? Você tem que sofrer aí, de repente, uma consequência muito grave. Com certeza sim, mas o que eu quero dizer, eu não quero uma coisa punitivista. Eu acho que tem que ser quase que educacional também, para as pessoas entenderem as consequências do que elas estão fazendo e com esse, talvez o medo da consequência inicial, elas não reproduzam e talvez gerações anteriores agora parem de também aprender isso e reproduzir para frente. Não sei se ficou tão claro o que eu quis dizer, mas eu entendo que ampliar uma lei já conhecida, já difundida, é importante para as pessoas já saberem o que está acontecendo, parar agora, porque eu acho que é uma coisa que tem que parar imediatamente, não é um projeto que tem que ser conhecido, ampliado e aplicado assim ao longo dos anos. Eu acho que é uma coisa que está emergencial, principalmente a gente vendo como o feminicídio está estourado, está crescendo. A gente que trabalha na área sabe como está preocupante, na verdade, todas as situações envolvendo violência doméstica, a violência de todas as formas, quando eu falo aí da doméstica, né, patrimonial, verbal, física, é um pouco absurdo, assim. Vocês que trabalham com criminal, então, vocês vão para uma parte aí muito maior. Então, eu entendo que ampliar além do racismo, além da gente colocar essa ideia de que é um crime contra o gênero feminino mesmo, a gente dá essa ideia de uma aplicação mais efetiva e mais rápida, que é necessário, na minha visão, nesse momento. Perfeito, eu achei muito interessante a sua explanação, assim, parabéns de verdade, Isa, pela sua capacidade, de concatenar ideias de uma forma tão didática, tão clara. Realmente é um privilégio para nós termos você aqui no nosso podcast. Você falando me lembrou muito essa onda dos Red Pills, né, que vem crescendo. Eu tenho um irmão adolescente
e ele sempre vai me ensinando as gírias da geração alfa aí, né, e são gírias que sempre remetem a esse universo dos Red Pills, né. Então o Betinha, aí sempre tem essa coisa do alfa, do que deve ser um homem, enfim, e acho que isso tudo acaba conduzindo. E eu queria, perguntar para você a respeito do avanço da misoginia também, no ambiente digital, né, que hoje em dia o mundo está extremamente digitalizado, né, e inclusive estamos aqui nessa reunião digital, e muitas vezes as pessoas entendem que o canal pode ser um atenuante para as ofensas. Como a gente está distantes por uma tela, talvez uma ofensa seja menos gravosa do que de fato fazer uma agressão pessoal. Nesse sentido, eu queria entender de você, se no ambiente digital uma agressão ela pode gerar ainda mais disputa, ou se torna mais difícil de enquadrar o crime se ele for cometido, por vias digitais? Quando a gente fala de um crime digital, óbvio, né, tem ali toda a coragem do ofensor por conta de uma suposta invisibilidade, né, que a internet finge que dá para você. E você falou desse crescimento do movimento Red Pill, eu acho que vou começar daí. E a gente vê, sim, uma onda de conservadorismo, né, que eu acho que começou aí. A gente está numa onda de conservadorismo muito forte no país. E isso começa com ideias que elas vão de pouquinho, né? Os movimentos radicais, eles nunca começam radicais desde o início. Então a gente começa primeiro falando de um modo de vida talvez diferente que as mulheres tenham que tomar. A gente começa a falar talvez de diminuir um pouco a situação do mercado de trabalho, pessoas que queiram ficar mais em casa. E eu não estou falando aqui de uma escolha, né? Uma mulher que escolhe ali ficar em casa, ser dona de casa, que a gente sabe que é um trabalho triplo, né? Mas eu estou falando de um estímulo para uma vida conservadora. E justamente a gente acaba aqui esbarrando num estímulo, né? Então a gente tem influenciadores que pregam esse estilo de vida, né? Uma mulher mais submissa. Então começam os comentários: isso é uma mulher de verdade, gostaria que fosse assim. O marido dela, então, já que ela é assim, ele na verdade é um provedor, né? Que a gente volta nessa configuração familiar que a gente pensa que já estava ali meio silenciada, mas ela volta com muita força agora, né? E isso abre um precedente muito grande para a gente começar a apontar o dedo para quem não é assim. Então a gente vê um movimento crescente de Red Pill que vai defender justamente como o homem alfa se comporta, né? Como é a mulher de um homem alfa? Você que não tem o comportamento alfa, você é um beta, né? Como eles falam, que é simplesmente às vezes um homem que trata uma mulher bem, que trata uma mulher como outro ser humano, e esses grupos começam a se unir, eles começam a criar uma comunidade mesmo, né? Que eles fazem ataques, a gente sabe, né? Faz ataque direto em páginas de mulheres, então vai lá e vai ter 1 zilhão de comentários iguais. A gente teve aí um enfraquecimento muito grande também de qualquer movimento body positive, né? Nesses últimos tempos, que a gente também está numa fase aí de magreza extrema, né? Então, se você vai na página de qualquer influenciadora que ainda defende isso, você vê uma enxurrada de comentário de homem, basicamente criticando o corpo, criticando como ela é. Ou então você vai numa mulher que ainda defende ali um estilo de vida mais independente, né? De viver uma vida mais para ela mesmo. Você vê uma enxurrada de comentário assim. Então, essa vestimenta da invisibilidade que a internet dá, ela dá essa sensação de que o crime não existe, né? O projeto de lei ele vai justamente numa parte muito forte da internet, porque a gente está nesse momento. A internet ela virou mais do que só um computador, um celular, né? Ela é quase uma extensão da nossa vida, é uma extensão da nossa vida, né? É um mundo à parte. E que a gente sabe que ainda é muito pouco legislado. Então a gente tem um agravante, na verdade, para as ofensas digitais, para as ofensas que a gente faz nesse ambiente. E assim, eu entendo que esse movimento ele está num crescimento tão grande justamente pela por essa impunidade, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas talvez seja essa sensação de impunidade mesmo, de que tudo pode ser dito, de que tudo pode ser aceito e que inclusive você consegue monetizar com isso, né? Que é o mais grave.
Você vê ali um discurso horrível, que abertamente está incitando violência, que abertamente está incitando discriminação, e que você vê os seguidores não param, né, de aparecer, de aumentar a monetização, vai lá no alto. É dúbio, né? A pessoa fica ali, ok, eu não posso acreditar nisso, mas ao mesmo tempo, olha quanta gente também está acreditando, olha quanta gente também apoia. Eu não posso realmente acreditar nisso? Não. E é muito importante que o projeto de lei fale abertamente sobre essa parte digital, porque é imprescindível que a gente entenda. Não pode. Talvez falte, sim, você entender o sim ou não nesse momento, né? Você entender o que pode e o que não pode. E aqui é muito importante que fique claro, não pode. Isa, nossa, como é bom te ouvir, estar aqui aprendendo também com você. Muito interessante mesmo. Isa, então uma coisa que a gente também conversa muito assim com as nossas clientes que são vítimas de violência doméstica, a gente orienta bastante a preservar a prova, né? Acho que isso é muito importante. Então, fotos de edema, quando a agressão é física, né, que muitas vezes a gente sabe que não é, porque o agressor normalmente é bem covarde, então ele faz de modo a não produzir provas fáceis, provas como fotos e registros e exames, mas também tem outras questões de mensagem, print de WhatsApp, talvez laudos psicológicos. Além dessas provas, assim, quais seriam as dicas, né, que você daria para as mulheres que estão vivendo esse tipo de agressão, essas microlesões e o resultado da misoginia, né, que a gente tanto vê nos dias de hoje. O que que você poderia falar para elas agora, assim, tanto como advogada, né, brilhante como você é, e como mulher também, o que que você falaria para elas? Sair desse ciclo, né? O ciclo da violência, a gente sabe que ele tem fases, né? A gente tem ali tanto a fase muito ruim, quando a violência de fato acontece, quanto aquele início de fase de lua de mel. E normalmente a pessoa que sai desse ciclo, eu vejo isso nas minhas clientes, vejo também conhecidas, né, que sofreram com isso, quando elas decidem sair, é um lampejo, né? É um momento. Então, antes de tudo, assim, eu acho que falando mais como mulher, é acreditar nesse momento que você tem esse ímpeto de sair. Ainda que isso implique em deixar uma casa, deixar uma vida, essas situações elas vão ser resolvidas, mas é muito importante que esse ímpeto você escute, né? Que você vá atrás e inicie esse processo. É o primeiro passo para a gente sair disso. Agora, como advogada, além das provas práticas, né, que você falou aí, que seriam um laudo psicológico, você falou de mensagem, falou de foto, eu falaria também para você falar. Não é raro que o agressor, para as pessoas de fora, pareça uma pessoa incrível, pareça uma pessoa divertida, pareça uma pessoa que nunca faria isso. Que seja para uma pessoa, que seja para duas pessoas, você ter ali, às vezes, uma testemunha, que você fale toda hora, que você converse sobre, pode te ajudar muito no momento processual depois. Isso eu falo tanto para a parte familiar quanto para a parte criminal. Ter, às vezes, alguém que vai endossar as suas palavras é muito importante. Assim como o agressor, muitas vezes tem também alguém que vai falar justamente o contrário. Então, ter esse contraponto, eu vejo que é muito importante. E, além de tudo, eu falaria de tempo de ação. É, eu falei desse ciclo e desse ímpeto da pessoa sair, justamente porque às vezes ele demora. Mas o quanto antes você fizer isso, infelizmente a nossa justiça ainda tem aí alguns estigmas, né? Então, às vezes, uma situação que aconteceu alguns anos atrás, você fala dela anos depois, pode ser o seu tempo de reação. E é melhor que isso seja feito do que nunca seja feito. Mas quanto antes isso for feito, é mais fácil das coisas acontecerem, é mais fácil da gente conseguir ter um resultado prático, né, para a coisa. Você sair dessa situação, você pode sair no momento que você conseguir, no momento que você decidir. Mas para você ter um resultado além da sua própria libertação, né, de você conseguir sair desse ciclo, para você ter um resultado prático na justiça, eu falaria que o tempo também é muito importante. Então, a minha dica, assim, que eu acho que poucas pessoas falam, seria conversar pelo menos com uma pessoa para ela ter ali com você e uma atitude rápida, uma atitude o quanto antes para você conseguir ir atrás ali dos seus direitos. Nossa, que Perfeito, interessante. Que interessante. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, Isa. perfeito. Então, Isa, eu fiquei pensando enquanto você estava falando também sobre a ótica da empresária, do empresário, né? Como que eles podem, diante dessa nova lei, proteger os seus negócios, né?
Então, em termos de direito preventivo, em termos de due diligence, como que eles podem criar políticas anti-assédio no seu ambiente de trabalho, né? Como eles podem te consultar também quanto a isso, fazer um canal de denúncias que seja acessível às colaboradoras, né? Uma documentação de ocorrências e com critérios claros de promoção, né? Se você tiver algo a contribuir ainda mais, se você quiser deixar os seus contatos aqui para os nossos seguidores. Bom, pessoal, então primeiro eu queria agradecer vocês por esse espaço, para a gente poder debater esse tema que é tão importante e por vocês me deixarem, né, uma mulher falar sobre isso, porque a gente sabe que muitas vezes, na verdade, são rodas de homens, né, que debatem os direitos das mulheres e que cada vez mais isso seja mais raro, que a gente tenha cada vez mais detalhamento dessas conversas, que a gente tenha cada vez mais aprofundamento desse tema. E se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, né? Se eu pudesse. Um pedido, na verdade, é que as pessoas que viram esse vídeo, se alguém viu esse vídeo e sentiu que está numa situação parecida, se resolveu tomar coragem para tomar algum tipo de atitude, para seguir, né, na verdade, essa vontade, seguir esse instinto que a gente tem, na verdade, e ir atrás sempre dos seus direitos o mais rápido possível. Se alguém quiser conhecer meu trabalho, se quiser entrar em contato, ou se quiser só compartilhar a experiência, às vezes, conversar um pouco, minhas redes sociais, eu tenho o Instagram, que é o Isabela Barbosa DV, e eu espero, na verdade, que tenha sido uma conversa enriquecedora para todo mundo. Eu gostei muito de estar aqui e, de novo, eu agradeço vocês. Muito obrigada. A gente Que bom, agradece, muito Isa. obrigado. E realmente, esse é o tipo de debate que a gente precisa ter, né? E muito obrigado por você ter trazido a sua voz, o seu conhecimento, a sua sabedoria. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim hoje, então sigam a doutora Isabela nas redes sociais que ela apresentou, tá tudo na descrição do vídeo aqui. Sigam também o nosso canal, se inscreva no nosso canal e a gente vai ter outras conversas tão interessantes quanto essa. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, doutor Mauro. Obrigado, Isa. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.